Pronto, vamos lá. Inicialmente eu pedi para vocês fazerem essa questão aqui. Questão 40, né? Só que a questão 40, ele só pede para determinar se ela admite inverso. Então, para a gente calcular isso aí, basta fazer o determinante. Se o determinante for diferente de zero, ele não tem inverso. Deixa eu pegar aqui. A matriz lá é 3, 1, 4, 6. 3, 1, 4, 6. Para calcular o determinante dessa matriz aqui, deixa eu copiar essa imagem aqui. Então, a gente vai fazer essa matriz aí. Então, para saber se ela admite ou não inverso, a gente tem que calcular o determinante. O determinante disso aqui é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, a gente vai obter aqui determinante da matriz, que está chamando de A, né? Det A vai ser igual. Na diagonal principal, a gente tem o 3 e o 6. Então, 3 vezes 6, menos a diagonal secundária, que é 4 e 1. 3 vezes 6 vai dar 18. 4 menos 1 vai dar... Aliás, 4 vezes 1 vai dar o 4. 18 menos 4 vai dar 14. Então, o determinante dessa matriz aqui, ele deu 14. O primeiro passo foi isso. Como esse número ele é diferente de zero, significa que a matriz admite inversa. Admite inversa. Se ela admite inversa, então a gente vai ter que calcular essa inversa aí. Tranquilo até aqui, né? Então, vamos lá. Como deu 14, a gente vai ter que pegar esse 14 aqui e dividir todos os números por esse 14. Então, 3 dividido pelo 14, depois o 1 dividido pelo 14, o 4 dividido pelo 14 e o 6 dividido pelo 14. E aí, esse é o nosso segundo passo. Só recapitulando o que eu fiz aqui para a Rosa, viu? A gente está resolvendo a questão 40 item A. Para a gente resolver, a gente precisa determinar se ela tem ou não inversa, né? Caso tenha, a gente vai calcular essa inversa. E aí, o que é que acontece? Para essa matriz aqui ter inversa, o determinante tem que ser diferente de zero. E aí, foi isso que a gente fez aqui. O determinante da matriz A, 3 vezes 6 e 4 vezes 1. 3 vezes 6, 18, 4 vezes 1, 4. Aí, ficou 18 menos 4, deu 14. Como a gente está trabalhando com essa primeira matriz aqui do item A, para a gente calcular a inversa dela, a gente vai seguir 3 passos, né? Vai ser, primeiro passo, dividir todos os números pelo determinante. Segundo passo, inverter as posições desses elementos da diagonal principal. E o terceiro passo, inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Como o determinante aqui deu 14, eu vou pegar essa matriz aqui e vou dividir todo mundo por 14. Vamos lá. O 3 ele vai ficar dividido por 14. Então, deixa eu colocar em formato de fração aqui. Estava assim, 3. Aqui estava o 1. Aqui o 4, né? E aqui estava o 6. Então, como o determinante deu 14, aqui embaixo deles todos eu vou colocar esse 14. Então, 14 aqui, 14 aqui, 14 e 14. Então, foi feito o primeiro passo. Então, os elementos ficaram 3 sobre 14, 1 sobre 14, 4 sobre 14 e 6 sobre 14.
Então, o primeiro passo foi isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Dividir todos os valores da matriz pelo valor do determinante. Então, dividir todo mundo por 14. Larissa está perguntando se pode simplificar. Sim, caso o número de cima e o de baixo eles tenham fatores comuns e dê para simplificar, pode. Por exemplo, 4 e 14 dá para dividir os dois por 2. Aqui poderia, em vez de ficar 4 e 14, deixa eu colocar aqui na frente, eles poderiam ficar de um valor menor. Então, 4 e 14 eles podem dividir por 2. 4 dividido por 2 daria 2, e 14 dividido por 2 dá 7. A mesma coisa nessa fração aqui. Ó. 6 e 14 também dá para simplificar. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 14 dividido por 2 dá 7. Ou seja, são frações equivalentes, né? Então, simplificar ou não aí não vai alterar no resultado, não. Apenas uma forma de reduzir a fração. Deixa eu dar um zoom para melhorar para vocês. Pronto, esse foi o nosso primeiro passo. Qual é o segundo passo? Vamos lá, né? O segundo passo, a gente vai pegar os elementos da diagonal principal e trocar as posições. Então, quem é que está na diagonal principal? Vou trabalhar com essa matriz que eu simplifiquei, viu? Quem está na diagonal principal são as frações 3 sobre 14 e 3 sobre 7. Então, eu vou inverter. Ó. Essa daqui, 3 sobre 14, eu vou trazer para o lugar da 3 sobre 7. E a 3 sobre 7 vem para o lugar da 3 sobre 14. Pronto, segundo passo é só fazer isso. O terceiro passo, a gente vai trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, quem tiver positivo a gente coloca como negativo, quem tiver negativo a gente vai colocar como positivo. Pronto, então, quem é que está na diagonal secundária? Essa fração, 1 sobre 14, e essa fração, 2 sobre 14. Então, essa fração aqui vai ficar, ela é positiva, vai ficar negativa, e essa fração aqui, ela é positiva, ela também vai ficar negativa. Ou seja, vai ficar menos 2 sobre 7. Pronto. Essa matriz que a gente finalizou aqui, ela não é mais a matriz A, ela é a matriz inversa. Então, vou precisar colocar o símbolozinho aqui na frente dela. Qual é o símbolo do inverso? A elevado a menos 1. E aí finaliza a questão. Chegamos na solução final. Então, tá aí, ó, a resposta da letra A da questão 40. Detalhe, né? Isso aqui, essa descrição que eu fui colocando, quando a gente está resolvendo, não precisa colocar, é só ter em mente que está sendo feito isso aí. Então, aqui foi a resposta do item A. Vamos para o item B. Matriz B, 2, 3, 4, 6. Pronto. Mesmo passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o determinante. Vamos calcular o determinante. Det B vai ser igual. Diagonal principal tem o 2 e o 6, então 2 vezes 6, menos diagonal secundária, que tem o 4 e o 3. 2 vezes 6 dá 12, 4 vezes 3 também dá 12. 12 menos 12 igual a 0. Eita, aqui já deu 0. Quando o resultado do determinante é igual a 0, isso significa que a matriz não admite inversa. Pronto, acabou a questão. O item B já está finalizado.
Se ele não tem inverso, não tenho mais o que calcular. Finaliza aí. Vamos para a questão que a maioria está em dúvida, né? Que é a questão 42. Deixa eu copiar ela aqui. Essa questão 42, meu objetivo é responder ela de duas formas. Sejam a matriz A 1, 2, 1, 3, matriz B, AC, BD. Determinem a matriz B, sabendo que A vezes B é igual a I2. Ou seja, vamos lá. A gente viu em matriz inversa quando eu tenho aqui A vezes A elevado a menos 1, ou seja, A vezes a própria inversa. Isso vai ser igual a matriz identidade de ordem N. Esse N, né? A ordem da matriz. Se A for de ordem 2, esse N é 2. Se A for de ordem 3, esse N é 3. Deixa eu dar um zoom para melhorar aí. Então, em termos comparativos, quando eu pego ali na questão que está assim, ó, A vezes B igual a I2, está dizendo que quando eu pegar a matriz A, que é de ordem 2, multiplicar pela matriz B, que é de ordem 2, isso vai dar a matriz identidade de ordem 2. Então, se a gente pegar esse primeiro termo aqui, que é a regrinha para matriz inversa, e comparar com esse aqui, a gente vai perceber que essa matriz B é o mesmo que a inversa da matriz A. Ou seja, para mim calcular a matriz B aqui, que é composta por esses elementos A, C, B, D, basta eu calcular a inversa da matriz A. Então, vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Para calcular a inversa da matriz A, a gente vai fazer o processo que a gente fez na questão 40. Vou pegar essa matriz, calcular o determinante. Se ele for diferente de zero, aí a gente calcula a inversa. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui para agilizar um pouco. Então, a matriz A, ela é 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Então, como vai ficar o determinante dessa matriz aí, né? É que A igual diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 1 vezes 3 menos 1 vezes 2. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 vai dar próprio 2. 3 menos 2 igual a 1. Então, o determinante aqui, ele deu 1. E aí, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Primeiro passo, dividir todos os elementos da matriz pelo valor do determinante. Como o determinante aqui, ele está dando 1, eu não preciso mais dividir, porque dividir por 1 é só repetir. Então, repetindo aqui, ó, se eu pegar essa matriz A, esse 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1, 2 dividido por 1 dá o próprio 2, 1 dividido por 1 dá o próprio 1, e 3 dividido por 1 também dá o próprio 3. Então, o primeiro passo já está concluído. Segundo passo, inverter a posição dos elementos da diagonal principal. Ou seja, esse 1 vai para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar do 1. Está invertida a posição. E o terceiro e último passo é inverter o sinal de quem está na diagonal secundária. Esse 2 está positivo, ele vai ficar negativo. Esse 1 está positivo, ele vai ficar negativo. Pronto. Essa matriz aqui que eu acabei de fazer a conta não é a matriz A. Novamente, ela é a matriz inversa de A. Então, preciso colocar aqui A elevado a menos 1. Se eu calculei a matriz inversa, consequentemente, eu estou achando o valor da própria matriz B, já que a gente afirmou aqui, ó, B é igual à inversa. Então, esses elementos aqui que estão posicionados são os valores da matriz B. Então, quem é o valor de A? Vamos colocar aqui embaixo. Quem é o valor daquele Azinho ali? O valor de A, ele vai ser
o primeiro elemento. Está na primeira posição, o primeiro elemento é 3. Então, o A vale 3. O A, quem está na posição do A é o 3. Quem está na posição do B é esse menos 1. Então, a gente tem que B igual a menos 1. Quem está na posição do C é o menos 2. Então, C é igual a menos 2. Quem está na posição do D é o número 1. E aí a gente finaliza essa questão. Então, por que eu estou dizendo que finaliza? Porque já vai ser a resposta tanto desse item A aqui, quanto do item B. Já que eu afirmei que a matriz B é igual à matriz inversa de A. Então, essa matriz aqui, ó, ela vai ser a resposta desse item A e também vai ser a resposta desse item B. E aí finaliza essa questão. O que eu quero mostrar para vocês é como a gente resolve sem ser por esse método, pelo aquele método primeiro que vocês viram no primeiro vídeo, que é quando a gente tem um sistema. E aí eu quero mostrar justamente isso, porque o nosso próximo conteúdo já é o conteúdo de sistema. E aí, como provavelmente alguns de vocês não viram lá no ensino fundamental, é importante que a gente veja isso aí. Pronto, ó. Eu vou responder essa mesma questão 42 usando a ideia de sistemas. Vou abrir uma outra aba aqui. Pronto, a gente vai responder essa questão aqui por sistemas. Pronto. O que é que a questão está dizendo? No item A, ele está dizendo que quando fizer A vezes B, isso vai ser igual à matriz de identidade. Então, vou montar esse esquema aí. Vou pegar a matriz A, colocar os valores. Vou pegar a matriz B, vou colocar os valores. E vou igualar a matriz de identidade de ordem 2. Então, inserindo aqui, ó. Essa matriz A, ela é de ordem 2, né? Então, essa primeira matriz vai ser a minha matriz A. Aí, vezes, vai vir a matriz B. Igual, e aí depois vai vir a matriz de identidade. Então, quem é a matriz A? Vamos lá colocar 1, 2, 1, 3. Quem é a matriz B? A, C, B e D. Quem é a matriz de identidade? Matriz de identidade é aquela que a diagonal principal é tudo 1 e a diagonal secundária é tudo 0. Então, diagonal principal 1, diagonal secundária, nesse caso aqui, vai ser 0. E aí, a gente vai ter que multiplicar essas duas matrizes aqui. Multiplicação é linha por coluna, né? Lembrando sempre disso aí. Linha, e a gente vai ter aqui por coluna, né? E aí vai ser sempre assim, primeira linha com a primeira coluna, depois primeira linha com a segunda coluna, segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna. Então, vamos lá. Essas duas matrizes aqui, ela vai se transformar em uma só. E aí eu vou multiplicar, né? A primeira linha com a primeira coluna. Eu vou fazer 1 vezes A, 1 vezes A, mais 2 vezes B. Pronto, primeira linha com a primeira coluna. Agora, primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes C, mais 2 vezes D. Ó, a segunda coluna está aqui. Deixa eu colocar mais quadrado, mais retângulos desses aqui. Esse aqui foi o azul com o amarelo. Esse aqui foi o azul com o vermelho. Agora eu vou fazer o verde com o amarelo. Então vai ficar 1 vezes A mais 3 vezes B. Agora esse vai ser o verde com o vermelho. 1 vezes C mais 3 vezes D. Pronto. Já multipliquei a matriz. Agora o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, os elementos dessa parte aqui,
que estão numa posição serão iguais aos elementos dessa parte aqui. Isso se chama igualdade de matrizes. Então, esse elemento aqui, que é o A1, isso vai ser um número só. Quando eu pegar o valor de A e o valor de B, substituir aqui, vai transformar em um único número. Esse termo aqui, ele vai ser igual a esse 1. Esse segundo termo aqui vai ser igual a 0. Esse termo de baixo vai ser igual a esse 0. E esse termo de baixo vai ser igual a esse 1. Então, é isso que eu vou montar agora. Então, esse aqui vai ser igual a 1. Esse aqui vai ser igual ao 0. Esse vai ser igual ao outro 0. E esse vai ser igual ao outro 1. E aí eu apago essa parte de cá, já que eu joguei lá para dentro. Pronto. Se vocês observarem, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar um destaque, viu? Essa parte aqui, ela tem ela vai ter os mesmos termos, os mesmos coeficientes, A e B, e essa outra parte, ela vai ter os outros dois termos, o C e o D. Deixa eu mudar a cor aqui. Dá para ver isso, né? Isso que eu estou fazendo, ele, na verdade, já vai responder tanto o item A quanto o item B. É os dois ao mesmo tempo. Por isso que lá nos vídeos, ele mostra lá, se vocês lembrarem da definição, está dizendo assim, matriz inversa 2 por 2, matriz inversa de modo fácil, porque esse aqui é um modo que vai dar mais trabalho. Vocês estão percebendo que não tem aquela objetividade que nem o outro método. O outro método é direto e pronto, já sai lá e tchau. O bom de a gente fazer por esse método aqui é que quando a gente entrar em sistema linear, vocês já vão estar familiarizados, porque aí vai facilitar a compreensão de vocês. Então, aqui eu vou ter dois sistemas. O sistema que está nessa região azul e o outro é o sistema que está nessa região vermelha. E aí, como é que eu monto um sistema? O sistema ele é escrito dessa forma aqui. Ó. Pronto, aqui é um sistema. Eu vou escrever essas equações lá aqui dentro. Tem a primeira equação, 1 vezes A mais 2 vezes B igual a 1. E a segunda é 1 vezes A mais 2 vezes B igual a 0. O segundo sistema é 1 vezes C mais 2 vezes D igual a 0. 1 vezes C mais 3 vezes D igual a 1. Vou colocar um pontinho aqui, mas não tem diferença. Pronto. A ideia é responder esse sistema e esse sistema. A gente só responde de forma separada. E aí, para a gente responder um sistema, eu tenho que achar primeiro uma letra para depois achar a outra. E aí a gente vai ter várias técnicas para isso. Como é que eu respondo um sistema, né? Primeiro, existe o primeiro método, é o método da eliminação de variável. Eu consigo eliminar uma variável, acho que eu copiei alguma coisa errada aqui. Aqui é um 3. Então, ó, o primeiro método é de eliminação de variável. Eu consigo eliminar uma variável, aí acho o valor e depois encontro a outra variável. Então, eu vou responder esse primeiro sistema aqui, que aí a gente vai encontrar o valor de A e o valor de B. Como é que eu vou fazer? A ideia principal é eliminar um termo. E aí, para a gente eliminar esse termo, o valor de cima tem que ser igual ao valor de baixo. Ó, a gente tem duas equações. Essa que está destacada em cima e uma que não está destacada embaixo. O valor da variável em cima tem que ser igual ao valor da variável embaixo, mas com o sinal contrário. Porque quando eu pegar assim, por exemplo, 2 em cima e menos 2 embaixo, 2 com menos 2 dá 0. É aquela letra ali vai sumir. Então,
A ideia é somar a equação de cima com a equação de baixo. Se eu somar com sinal positivo, ele não vai dar zero. Por exemplo, quando eu pegar aqui, ó, 1A mais 1A, ele vai dar 2A e não zero. E nosso objetivo é deixar alguém com zero. Então, ó, eu tenho o termo com A e tenho esse termo com B. E aí o primeiro passo é a gente justamente analisar qual é mais fácil de eliminar. Se é mais fácil eliminar o A ou se é mais fácil eliminar o B. Nesse caso aqui é mais fácil eliminar o A, porque o número que está acompanhando o A, eles são iguais, ó. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Basta eu fazer um jeito de deixar um positivo e o outro negativo. Já aqui não, aqui eu teria que fazer mais manipulações. Quando eu falo manipulação, é multiplicar, ou somar, ou dividir, fazer alguma operação dentro das equações que não altere o resultado dela. Então, por exemplo, né, eu vou pegar essa equação, esse sistema aqui, vou jogar lá numa outra folha aqui, para ficar mais fácil vocês acompanharem. Então, como é que eu vou fazer para eliminar? Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, ó, e vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, a gente vai obter o seguinte sistema. Se eu multiplico por menos 1, aqui vai ficar menos na frente. Aqui, em vez de mais, fica menos. E zero não faz sentido trocar o sinal. E aí eu vou tirar isso aqui porque eu já fiz a multiplicação. Pronto, aí o novo sistema é esse aqui. Eu não alterei o resultado da equação. Ela permanece igual. Se eu troco o sinal de um, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. E aí, para ficar mais fácil, observe agora que tem um em cima, um embaixo. Está positivo em cima e negativo embaixo. Aí agora eu posso somar a equação de cima com a equação de baixo. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Vou passar um traço. E eu vou somar essas equações. Então, vamos lá. Vou colocar o resultado aqui embaixo, tá? Esse A de cima com um A de baixo, como eles são sinais contrários, eu posso cortar eles. Então, vou cortar esse de cima aqui. Corto de cima e corto de baixo. Pronto. E aí só restou esse de cá, né? 2B menos 3B. 2 menos 3 vai dar menos 1B. E agora essa parte depois da igualdade. Eu tenho 1 em cima e 0. 1 com 0 vai dar 1. E aí eu tenho a equação do primeiro grau aqui, ó. B vai ser igual. Esse 1 que está multiplicando aqui, ó, esse menos 1, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 1 dividido por menos 1. 1 dividido por menos 1, isso implica que o B é igual a menos 1. Pronto. Como eu achei o valor de B, basta a gente achar o valor de A. Para achar o valor de A, eu posso pegar qualquer uma dessas equações aqui, ó. Vou pegar essa de cima. Eu vou substituir ela aqui. 1A mais 2B igual a 1. Mas quanto é o valor de B? O valor de B, ele vale menos 1. E aí a gente tem novamente uma equação do primeiro grau. Aqui 1 vezes A dá o próprio A. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Esse mais aqui de fora com esse mais de dentro, a gente faz o sinal. Então, esse mais aqui vai sair, fica menos. E aí 2 vezes 1 vai dar o próprio 2. Esse 1 lá fica, né? Para finalizar, esse 2 está negativo, ele vai passar positivo. E aí aqui, ó, vai ficar mais 2. Para finalizar o A, 2 mais 1, 3. Então, a gente já achou o valor de A e o valor de B. Ó, frisando, o valor de A deu 3, o valor de B deu menos 1. Vou voltar lá para aquela questão que a gente respondeu no início, né? Quanto deu o valor de A? 3. Quanto deu o valor de B? Menos 1. E aí, por meio do sistema, a gente chegou na mesma resposta, só que de uma forma mais trabalhosa. Então, sistema é isso aí, a gente tem que fazer uma forma de eliminar uma letra para achar o resultado de uma das duas, e aí depois que acha o resultado de uma das duas, a gente acha da primeira. Como aqui, ó, eu eliminei primeiro A, achei o B. Quando achei o B, descobri também o valor de A. Como nossa aula já acabou, inclusive acho que você já está no horário de outra aula, eu vou deixar para dar continuidade
Nesse outro sistema aqui, ó, a gente achou o sistema azul. Falta o sistema vermelho, que é o C e o D. Aí na próxima semana eu dou continuidade com vocês. Aqui vocês vão conseguir pegar mais essas informações quando começarem a responderem sozinhos, né? Porque sistema é mais prático. Quanto mais praticar, mais fácil de vocês conseguirem pegar essas manhas aí. Nossa aula está finalizada. Se ficou alguma dúvida, anotem, que aí na próxima aula eu tiro com vocês. Tchau, tchau. Viu? Até mais.